Bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia! Bom dia, meus amores! Já perto do Natal, meu Deus! Ei, Suelde, bom dia! Bruna, Mônica, Maria, bom dia, amores! Como estão? Animadas para o Natal? Como que tá o clima aí, gente? Ei, Zulemara, bom dia, Anne! Anne Paloma! Que linda! Estou super empolgada essa semana, gente. Ei, Bruninha, bom dia! Meu filho vai chegar, então eu tô muito animada. 1 ano que eu não vejo ele, vocês têm noção disso? Gente, 1 ano sem ver meu filho. Vai chegar esse final de semana. Tô muito animada. Bom dia, Zulemara. Muito animada pro meu Natal, porque meu bebê vai estar aqui. Muito bem, Sueli, treinando. E eu vou depois que eu acabar a live. Também vou. Esse ano eu treinei até bem, treinei direitinho. Não adianta, gente. A gente precisa cuidar do corpo. Não é uma opção, sabe? A gente simplesmente precisa. Nós somos corpo, alma, espírito. Não adianta eu cuidar do meu espírito. Tô aqui, tô lendo a palavra todo dia, tô me dedicando, tô orando, tô estudando, tô buscando autoconhecimento, tô fazendo um monte de coisa, mas não tô cuidando do meu corpo. De que adianta? Corpo fraco não suporta espírito forte. Eu preciso cuidar do meu corpo também. Nós precisamos cuidar do nosso corpo também. Gente, essa semana eu quero falar um pouquinho. Eu tô lendo um livro pela 2ª vez, mas é incrível como quando a gente lê um livro e aí passam-se anos e você lê novamente o livro, você é uma outra pessoa. Então você tem uma percepção completamente diferente daquela de quando você leu pela primeira vez. Eu tô lendo o livro do Poder da Esposa que Ora, quero falar um pouco com vocês sobre isso, o Poder da Esposa que Ora, a gente vai falar de casamento. E a minha percepção é completamente diferente, que incrível isso, né? Uma vez eu vi uma mensagem que falava que o rio, ele nunca é o mesmo, né? Porque as águas passam e elas não retornam. Sempre serão novas águas no rio. E com a gente é a mesma coisa. A vida da gente vai passando e a gente vai mudando. Nós vamos mudando o que nós conhecemos, o que nós entendemos, a nossa percepção do mundo. E até um simples livro que você leu 1 ano atrás e você lê agora, você já vai ter uma percepção completamente diferente daquele livro. Não é mais a mesma coisa, porque você não é mais a mesma pessoa. Da mesma forma que o rio não é mais o mesmo, você também não é mais a mesma. Então, se vocês têm livros em casa que você... eu já li, leia novamente. A sua percepção com certeza vai ser diferente daquela de quando você leu pela primeira vez, sabe? Então, a gente entende de uma forma diferente. Bom, meus amores, então, enquanto a gente está entrando, vamos começar o nosso dia. Antes de a gente orar, eu estava falando desse livro, eu vou colocar no grupo de WhatsApp, tá? Quem estiver lá no grupo do Café com Sabedoria vai estar recebendo o mapa mental da live e vai estar recebendo um PDF desse livro, porque toda mulher precisa ler. Paloma, eu não sou casada ainda. Vai ler também, porque você já vai entrar no casamento fazendo as coisas certas. Não vai pegar igual a gente que é casada e que tá trocando o pneu do carro com o carro andando. Não, você já vai entrar no casamento de forma certa. Quem já é casado como eu vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando e tá tudo bem. Mas eu vou colocar o PDF do livro lá no grupo do Café com Sabedoria, junto com o mapa mental até o final da semana, tá bom? Então, vai lá, o link tá na minha bio, caso você ainda não esteja no grupo. Então, você vai receber. Esse livro é maravilhoso. Você vai fazer um compromisso comigo. Faça um compromisso comigo para você ler este livro. Paloma, tem uma questão no meu casamento. Leia o livro. Leia o livro. Eliane, lá na minha... Eu vou colocar nos meus stories, assim que acabar a live, você clica lá nos meus stories, vai ter o linkzinho, você clica e você entra.
Mas você pode ir lá na minha bio também, que tem um link lá que você clica. Acho que já é o segundo link que você vai lá. Grupo de WhatsApp Café com Sabedoria. Só você clicar lá e entrar. Você vai receber o PDF do livro, tá? Não deixe de entrar lá para você receber e depois vocês vão compartilhar. Bom, vamos começar o nosso dia orando, chamando o Senhor. Isso tem que ser um hábito na vida da mulher. Mulher que anda comigo, que quer ser sábia, próspera e feminina, tem que ser prioridade na vida dela. Quando você acorda de manhã, você já tem que falar com Deus. Antes de levantar da cama, você tem que falar com Deus. Paloma, sempre, sempre. Tem que ser a nossa prioridade. Então vamos pedir para Ele abençoar esse dia, que Ele já abençoou. Senhor, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. E a Sua misericórdia se renova todos os dias. Senhor, que cada uma dessas mulheres que estão aqui comecem verdadeiramente a entender e sentir o poder que há na oração. Quando nós estamos verdadeiramente conectadas contigo, Senhor, as coisas começam a acontecer na vida da gente de uma forma que não tem explicação para o mundo, mas tem explicação para Deus. Senhor, que a gente possa se encher tanto de Ti, que a gente não se abale com mais nenhuma dificuldade da vida, que a gente entenda que maior do que qualquer gigante que se levante contra nós é o nosso Deus. Ele é maior do que tudo. O Senhor é maior do que tudo. E não existe nada, nenhuma dificuldade no casamento, no trabalho, na vida financeira, na saúde, nada que o Senhor não possa resolver em um piscar de olhos. Senhor, que a gente saiba confiar em Ti, que a gente saiba pedir, Senhor, que a gente saiba orar com o coração limpo, Senhor, para que a gente possa receber toda a graça que o Senhor já tem disponível para a gente. Senhor, que hoje o Senhor fale com a gente, Pai. Eu te peço com muita humildade, fala com a gente. Mostra pra gente aquilo que a gente não está entendendo ainda. Mostre pra gente o verdadeiro poder da oração na vida de uma mulher. Que a gente saia daqui, Senhor, como verdadeiras leoas. Sabe, aquelas, Senhor, que cuidam e que vigiam a sua casa, o seu lar, a sua família, com autoridade, porque o Senhor nos deu autoridade. Senhor, que muitas mulheres, a partir de agora, entreguem todas as suas dores para o Senhor e vejam a força que elas vão receber quando se prostrarem e orarem verdadeiramente, com o coração quebrantado para o Senhor. Pai, que casas, que famílias, que casamentos sejam restituídos para a Tua honra e glória. Senhor, vai na casa de cada uma delas. Acampe os Teus anjos e guarde, Pai. Restitua, restaure, sare. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus amores. Vamos começar. Você tem orado pelo seu marido? Eu quero começar te perguntando isso. Você tem o hábito de orar? Escreve pra mim aqui. Você tem o hábito de orar pelo seu marido? Porque a Paloma do passado não tinha. Eu não fazia isso. Não tinha nem tempo de orar, nem eu. Quem dirá pelo meu marido? Não era prioridade na minha vida. Eu quero que você me diz, você ora pelo seu marido? Como que você ora pelo seu marido? Com que frequência você ora pelo seu marido? Você sente verdadeiramente a presença de Deus quando você está orando? Ou você não sente confiança para fazer isso? Ou você talvez nunca pensou em fazer isso? Me fala aqui se você já... A Polly já falou, eu oro pelo meu esposo todos os dias. Glória a Deus. Bom dia, Nádia. Eu lembro que a Paloma, do passado, eu era tão ocupada com as minhas coisas de trabalho, que eu mal tinha tempo de orar para Deus. Eu nem fazia isso, a verdade era essa. Então eu também não fazia pelo meu marido. E eu não tinha conhecimento espiritual para entender o poder que há nisso. E há muito poder. Oi, Jaque, bom dia. Altieri, bom dia. A Carla falou todas as manhãs antes dele sair para o trabalho, quando ele chega. Amém. A Irene falou, oro sempre, tudo mudou.
É sobre isso que eu quero falar com vocês. A Nádia falou, não orava, mas tenho orado todos os dias, mas ainda me sinto insegura, confesso. Eu vou falar uma coisa que é muito importante, Nádia, e talvez vai servir para você. Orar pelo nosso marido não é a mesma coisa que orar pelos nossos filhos. Altieri falou assim, eu oro e profetizo, e hoje estamos colhendo frutos lindos. A Suede falou, eu não orava, mas você me ensinou. Que lindo, foi Jesus que te ensinou, Suede. Sim, eu quero que todas as mulheres que estão aqui, que caminham comigo, comecem a orar pelos seus maridos. Deus nos deu autoridade sobre os nossos filhos. Mas nós não temos autoridade sobre os nossos maridos. Nós temos autoridade sobre os nossos filhos, mas não temos sobre os nossos maridos. Então, o que fazer, Paloma? Apesar da gente não ter essa autoridade que o Senhor nos deu, como Ele deu para nós orarmos pelos nossos filhos, tem uma passagem em Lucas 10, pegando minha Bíblia. Anotem essas passagens. Sempre que eu estiver na live falando das passagens, eu quero que vocês meditem nelas depois. Vocês precisam criar o hábito de estudar na Bíblia e pedir a Deus discernimento. Não é só sentar e ler a Bíblia, porque você senta e lê a Bíblia e muitas coisas você não entende. Por isso que quando você senta para ler a palavra, você tem que falar, Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me mostre o que eu preciso aprender. Porque senão você vai ler a Bíblia em vão. Você precisa pedir ao Senhor discernimento. Ok? A Suede falou, agora não deixe ele sair sem abençoar ele. Não deixe mesmo. Um dia, a Altieri falou, um dia ele me perguntou por que eu coloco a mão na cabeça dele à noite. Eu disse, é um carinho. Ai, que linda. Isso aí, tem muito poder. Tem muito poder. Lucas 10, 19, Jesus falou assim, preste atenção. Eis que eu vos dou poder. Jesus está falando para você. Eis que eu vos dou. Joyce, Altieri, Suelde, Nádia. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Para pisar no inimigo. E sobre todo o poder dele, do inimigo. E nada, de forma alguma, vos fará dano. Jesus está falando que Ele te deu poder para lidar sobre todo o poder do inimigo, para você ir lá e combater e nada vai te acontecer. Então, mesmo que que Deus não tenha nos dado autoridade sobre o nosso marido, como Ele deu sobre os nossos filhos, a nós pelos nossos filhos, Ele te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, a gente pode prejudicar em muito os planos do inimigo para a nossa vida, para a vida do nosso marido, para o nosso casamento. Então, Ele está nos dando autoridade para combater o inimigo. E o que o inimigo quer? Ele quer destruir o nosso casamento. Todos os problemas, momentos difíceis que a gente passa no nosso casamento é parte de um plano do inimigo que ele preparou para destruir o nosso casamento. Quando duas pessoas se juntam, quando a gente casa, a gente entra em unidade. Quando marido e mulher começam a orar junto, há um poder tão grande. E Satanás sabe disso. E é por isso que ele faz de tudo para separar. O que Satanás mais quer hoje? Ele destruir as famílias. Porque quando você e o marido, vocês se separam, vocês são ali, a coluna, o alicerce da sua casa. Vocês se separam, aquilo ali cai tudo sobre a cabeça dos teus filhos. Então ele quer destruir, porque ele sabe que vocês dois juntos em oração têm uma força e um poder tão grande, porque o Senhor está dizendo, Ele deu poder e autoridade para destruir o inimigo. Então ele quer separar vocês dois para vocês enfraquecerem, para que vocês não tenham força para destruir o inimigo. Entende o poder que Deus nos deu? Nós temos o poder da oração.
Mas Satanás, ele sabe disso e ele não quer que você tenha, ele não quer que você fale. Então a gente tem o poder de dizer, nós precisamos falar, eu não vou permitir que coisa alguma destrua o meu casamento, eu não vou permitir que nenhuma confusão, que nenhuma grosseria, que nenhuma atitude errada vá colocar em risco o meu casamento. Você não pode aceitar. Você está com problema no seu casamento? Não aceite o que Satanás está fazendo com ele. O problema é que a gente aceita. Você não pode aceitar, eu não posso, eu rejeito. Eu rejeito toda a briga, eu rejeito toda a grosseria, eu não aceito, eu vou rejeitar tudo aquilo, eu vou me posicionar espiritualmente de forma que nenhuma influência negativa vai destruir o meu casamento, porque Deus, ele me deu autoridade contra todo o poder do inimigo. Você não pode aceitar. Posicione-se espiritualmente. Não, eu não vou aceitar nada que o inimigo está fazendo no meu casamento, porque eu tenho autoridade. A Fê falou, o inimigo quer destruir as famílias, o diabo é o pai da mentira. Exatamente. Eu quero ler um pedaço para vocês. Preste atenção no que eu vou ler. Você possui os meios para colocar uma cerca protetora em volta do seu casamento, porque Jesus disse: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18:18. Você tem autoridade em nome de Jesus para deter o mal e permitir o bem. Você pode entregar a Deus em oração o que quer que esteja controlando o seu marido, seja alcoolismo, seja grosseria, seja excesso de trabalho, seja preguiça, seja depressão, seja enfermidade, seja gênio ruim, seja ansiedade, seja medo, fracasso, e orar para que ele seja libertado dessas coisas. Você tem o poder de revestir o seu casamento. Rejeite tudo aquilo que o inimigo tem feito. Lembra? Não esqueça de Lucas 10:19. Eu vos dou o poder de pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Rejeite. A partir de hoje, eu não sei como está a sua casa, eu não sei qual é o problema que você tem. Rejeite. Rejeite em nome de Jesus toda ação do inimigo na sua casa. Decreta em oração, entrega para Jesus. Qual é a dor? Qual é o problema que você tem com seu marido? Ele é grosso com você? Ele está no alcoolismo? Ele tem algum vício? Entrega para Jesus em oração. Entrega para Ele em oração. Só que o Senhor, Ele fala outra coisa. E eu quero muito falar isso para vocês, porque eu sei que tem mulheres aqui que carregam isso. Antes de você orar pelo seu marido, você vai ter que pedir para Deus limpar o seu coração. Porque tem mulheres aqui que elas foram tão machucadas ao longo da vida pelos seus maridos, que carregam mágoas, que carregam rancores, que carregam dores, um não perdão. Cara, meu marido me fez muito mal. A verdade é, no fundo eu sou magoada com ele. Eu não posso orar para Deus mudar o meu marido sem antes orar para Deus limpar o meu coração e curar a minha mágoa. Paloma, eu tenho orado tanto para o meu marido mudar, mas não está resolvendo. E você tem orado para Deus curar você dessa mágoa que você carrega no seu coração? Enquanto você não orar para Deus curar essa dor, essa mágoa, esse rancor, esse não perdão, não adianta você orar pelo seu marido. Primeiro você precisa orar por você. Jéssica, vai, amor, vai ficar. Então você vai ter que pedir para Deus verdadeiramente limpar o seu coração. Se precisar, você vai ter que pedir para Deus te ajudar a perdoar. Faça uma oração. Feche os seus olhos e fala: Senhor, eu confesso
Eu confesso a minha incapacidade de perdoar meu marido. Eu preciso que você me livre desse sentimento. Eu preciso que você me livre dessa atitude. Eu preciso que o Senhor me cure, Senhor, de todo esse rancor, de toda essa mágoa que eu carrego. Meu marido me fez muito mal, mas eu quero perdoá-lo e eu não estou conseguindo, Senhor, sentir. Me ajuda. Porque antes de eu pedir para o meu marido, para Deus curar o meu marido, eu preciso para Ele curar o meu coração. Senão a sua oração vai ser em vão. É isso. Tem uma passagem, deixa eu ver se eu acho para você, Nádia. Eu vou achar depois e eu vou postar no grupo uma passagem muito importante que eu não separei para vocês. Mas a partir de hoje, peça para Deus primeiro curar você. Você precisa ter o teu coração 100% limpo para só então você começar a orar pelo seu marido. Eu não tinha esse entendimento. Ai, meu marido tá me fazendo muita raiva. Eu pedia para Deus mudar ele, eu orava por ele. Mas Deus falou e Deus me mostrou que antes de eu orar para o meu marido mudar, eu preciso orar para eu mudar. O meu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. E um coração que carrega mágoa, rancor, não está alinhado com o coração de Deus. Então, primeiro, a oração precisa ser para mim. Para mim, eu preciso orar pelo meu coração, pelo meu não perdão. E você precisa ser sincera. Você precisa ser sincera com Deus. Deus, eu tô carregando essa mágoa no meu coração. Eu não consigo nem orar direito pelo meu marido. Me ajuda. Me mostra, Senhor, me cura, me limpa. Eu quero ser curada. Você tem que decidir isso. Fabi, eu vou botar o link nos stories e tá lá na minha bio também, tá? Preste atenção no que eu vou ler. Você tem que decidir se quer que o seu casamento vá em frente. E se esse desejo é forte o bastante para fazer tudo o que for necessário para que isso aconteça. Você tem que acreditar na restauração da parte do seu relacionamento que foi corroída pelo sofrimento, pela indiferença, pelo egoísmo. Você tem de confiar que aquilo que caiu sobre você, seja abuso, seja infidelidade, morte de filho, pobreza, perda, doença grave, acidente, pode ser libertado das garras da morte. Você tem que resolver que tudo que está consumindo você e seu marido, excesso de trabalho, alcoolismo, abuso, drogas, depressão, pode ser destruído. Você tem que saber que tudo que se insinuou em seu relacionamento silenciosa e furtivamente, de modo a não ser percebido como uma ameaça até que estivesse claramente à vista, tal como idolatrar a carreira, seus sonhos, seus filhos, seus desejos egoístas, tudo isso pode ser removido. Você tem que confiar que Deus é suficientemente grande para realizar tudo isso e muito mais. Também carreguei muitas mágoas, hoje sou curada. Você precisa limpar primeiro o seu coração. E decidir restaurar seu casamento. Decidir, não desistir, pedir para Deus te dar um marido renovado. Deus tem o poder de tomar o que você tem e te entregar a Ele como uma nova criatura em Cristo. Mas para isso você precisa primeiro limpar o seu coração. Limpar completamente o seu coração. Tem uma oração, deixa eu ver se eu acho para fazer para vocês. Eu queria muito fazer essa oração com vocês. Deixa eu ver se eu acho, gente. Achei. Eu sei que muitas mulheres estão magoadas com seus maridos. Então eu quero fazer essa oração com você. Depois você assiste a live de novo, se precisar você dá pausa e você escreve a oração do seu jeito, com as suas palavras. Mas faça essa oração. Antes de você começar a orar pelo seu marido hoje, ore por você. E faça assim. Se você puder, feche os seus olhos.
Senhor, nada em mim quer orar por este homem. Eu confesso a minha ira, a minha mágoa, a minha incapacidade de perdoar, meu desapontamento, ressentimento e minha dureza de coração para ele. Perdoe-me e dê-me um coração puro e um espírito reto diante do Senhor. Conceda-me uma nova atitude positiva, alegre, amorosa, perdoadora em relação a Ele. Onde tiver errado, revele isso a Ele e convença o seu coração nesse sentido. Leve-o pelos caminhos do arrependimento e da libertação. Ajude-me a não me afastar dele emocional, mental ou fisicamente pela falta de perdão em meu coração. Onde qualquer de nós deva pedir perdão ao outro, ajude-nos a fazer isso. Se houver algo que eu não esteja vendo e que esteja fazendo aumentar este problema, revele-o a mim e ajude-me a compreender. Remova qualquer motivo de mal entendido que tenha gerado incompreensão ou falta de comunicação. Se houver um comportamento que deva mudar em qualquer de nós, oro para que o Senhor permita que essa mudança ocorra. Por mais que deseje manter a minha ira contra ele, por achar que é justificada, quero fazer a sua vontade, Senhor. Entrego ao Senhor todos esses sentimentos. Dê-me uma sensação de amor renovado por meu marido e as palavras para resolver essa situação. Amém. Cura primeiro o teu coração. A Nádia falou: meu pai morreu de câncer e fui impedida de cuidar dele. Não fiz o que deveria fazer e trago isso em meu coração. Esse peso, essa culpa, para não desagradar e pôr meu casamento em risco. Entrega isso para Jesus. Fala isso para Ele. Escreva a sua oração. Toda dor e toda mágoa que você carrega, não esconda, não finja. Senhor, eu entrego aqui toda a minha incapacidade de perdoar. Que seja o auto-perdão, que seja perdoar o outro. Fala para o Senhor. Não fiz o que deveria fazer, um desabafo que senti em fazer aqui. Peça para Deus tirar essa dor do seu coração. Peça. A Cristina falou: Nádia, nunca é tarde para você começar. Vai amar a mentoria, uma bênção. Nádia, Deus vai curar seu coração. Creia, entregue a Ele toda a sua carga emocional. Ele vai curar suas feridas. A gente tem que aprender a ser sincera com Deus nas nossas orações, sem fingimento. A gente quer orar, a gente fica fingindo nas nossas orações. Não. Deus quer o nosso coração quebrantado. Eu tô magoada com meu marido, eu tenho que falar: Senhor, eu não tô conseguindo perdoar o meu marido. A verdade é essa. Senhor, a verdade é que eu tô com tanta raiva dele que eu não consigo nem orar para ele. Essa é a verdade, Deus. Me ajuda, Deus. Eu não tô conseguindo sozinha. Eu não tô conseguindo sozinha, Deus. Pare de fingir uma força, uma perfeição. Ele não quer isso, Ele quer a nossa sinceridade. Ele quer o nosso coração quebrantado. Ele quer que a gente se entregue. Fala assim: Senhor, me transforma. Senhor, transforma o meu coração. É tudo que eu te peço. Transforma o meu coração para que eu possa entender o próximo passo que eu devo dar para restaurar o meu casamento. Olha o que eu vou ler. É impossível entregar seu oração por seu marido sem primeiro examinar o seu próprio coração. Você não pode ir a Deus e esperar respostas à oração se você abriga em seu íntimo uma indisposição para perdoar. Se você abriga no seu íntimo amargura ou ressentimento. Então, antes de orar pelo seu marido, a sua oração para Deus tem que ser: Senhor, transforme-me. Senhor, me transforma. Senhor, cura o meu coração. Senhor, me dá entendimento e discernimento para que eu possa
aí sim, com o coração limpo, orar pelo meu marido. Sabe quando eu digo para vocês que a gente precisa ter as prioridades na nossa vida? Que em primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus. Em segundo tem que ser você mesma. Em terceiro vem o teu marido. Isso vale também para a oração. Você tem que, antes de orar pelo seu marido, orar por você. Senhor, cura tudo o que precisa ser curado em mim. Senhor, todo não perdão que eu não estou conseguindo perdoar por causa disso, eu estou magoada por causa disso, eu estou rancorosa por causa disso, eu estou triste por causa disso. Estou te entregando aqui agora, Jesus. Faz por mim, porque eu não estou dando conta. Você tem que ter um nível de intimidade tão grande com Ele. Você tem que se sentir tão completa e preenchida por Ele que quando o teu marido chegar, você não precisa do seu marido para ser completa. Você já está completa em Cristo. Você vai chegar perto do seu marido para você ser luz na vida dele. Não é que você vai precisar dele para sua completude. Não, você já está completa em Cristo. Você já quebrantou o seu coração para Cristo. Você já orou. Você já entregou todas as suas dores, todas as suas angústias, todos os seus medos. Você falou assim: Senhor, eu estou abrindo meu coração, estou rasgando meu coração para você. Limpa tudo. E Ele vai limpar, Ele vai renovar, Ele vai curar, Ele vai restaurar. E quando tudo isso estiver curado, restaurado, quando você estiver tão cheia da presença dEle, aí você vai falar: Senhor, eu estou aqui agora para orar pelo meu marido. O Senhor já me curou, agora o Senhor vai curar ele. Senhor, qual a mudança que eu preciso fazer em mim, dentro de casa, como esposa, como mulher, para que possa gerar transformação nele? Primeiro Deus, depois você e depois o seu marido. Você precisa estar na prioridade. E acredite, Deus pode ressuscitar o casamento mais morto que tiver, não importa. O meu casamento é a prova viva disso. Eu e meu marido não tínhamos mais nenhum relacionamento. Eu achava que eu não amava mais ele. Sabe o que é o amor? O amor, ele não é qualidade humana. Ai, nós amamos. Não, nós não amamos. Nós amamos quando nós estamos cheias de Cristo em nossa vida, porque Ele é amor. Deus é amor. Então, quando eu estou em Cristo, eu tenho um amor porque eu carrego Ele em mim. O meu corpo é morada do Espírito Santo. Então, quando eu me encho, lembra que eu falei? Prioridade, eu e Deus. Quando eu me encho dEle, eu me encho de quê? Do amor. O amor, ele não existe na paloma sem Deus. Paloma sem Deus não tem amor. A paloma, quando está cheia de Deus, a paloma tem amor. Amor suficiente para olhar para o marido dela e falar assim: nós somos um só. Eu tô contigo até depois do fim. Qual é o problema que a gente tem? Vamos resolver. Qual é a dor que a gente tem? Vamos resolver. Não, nós não vamos soltar a mão do outro. Nós não vamos desistir. Nós não vamos fazer... Não, o Senhor vai restaurar tudo. Então, sabe quando eu disse pro meu marido no passado que eu queria me separar dele porque eu não amava mais ele? É porque eu estava tão longe de Deus naquele momento. Tão longe de Deus que realmente eu não tinha amor nem por mim. Porque o amor não existe em mim sem Deus. Eu só amo meu marido quando eu estou cheia de Deus. Então, vocês, mulheres, que a partir de hoje vão começar a orar pelos seus maridos, orem primeiro por vocês, para Deus restaurar o coração de vocês. Senhor, faz o meu coração puro, faz o meu coração sereno. Senhor, desperta as virtudes que o Senhor já depositou em mim. Senhor, quebranta o meu coração, tira todo esse não perdão que está aqui dentro, agarrado dentro de mim. Tira tudo isso. A Cris falou, lembrei aqui agora que a Ana Luquini dizia o seguinte: quando você está brigando e discutindo com o seu esposo, é porque você distanciou do Senhor. Amiga, isso mesmo. A Ana sempre falava isso.
quando você tá longe, quando você vacila. E presta atenção no que eu vou falar pra vocês. O mundo, o Satanás, ele é tão ardiloso que quando você vacila, você vai se distanciando dele. E aí, quando você você vai se distanciando de Deus. Ah, hoje eu não tive tempo de orar. Ah, hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia. Ah, eu comecei a fazer coisas que não agradam ao Senhor. E aí a gente vai se distanciando de Deus. E quando a gente vai se distanciando de Deus, Satanás vai se aproximando. E a gente vai abrindo brechas, como se fossem pequenas rachaduras, que o inimigo ele começa a entrar na nossa vida. Se você tá brigando demais com o seu marido, tá dando alguma coisa errada, se aproxima mais de Deus. Pergunta para ele, Senhor, o que eu tô fazendo ainda que tá permitindo que essas coisas aconteçam no meu relacionamento? Me mostre as verdades. Me mostre as verdades que eu não estou enxergando. Peça por verdades. Jejue. No SPF tem uma aula só sobre jejum. Peça por verdades. Senhor, não me mostre o que eu quero, não. Me mostre o que eu preciso ver. Ah, o meu marido precisa mudar? Você está olhando agora a situação, você fala assim, o meu marido precisa mudar, mas talvez é você que precisa mudar. Só que o seu orgulho, a sua arrogância é tão grande que você só enxerga o defeito do outro, a sua trave que está aqui no seu olho você não enxerga. Então, antes de você pedir para Deus mudar ele, fala assim, Senhor, o que eu preciso mudar em mim? Qual a brecha que eu estou permitindo que Satanás haja na minha casa, no meu casamento? Aumenta a tua intimidade com Deus. Aumenta as tuas orações com Deus. E peça para Ele te mostrar aquilo que você ainda não enxergou. Quando a gente fala de oração, o poder da esposa que ora, é oração, é orar mais ação. Muitas mulheres acham, eu fui lá e ajoelhei e eu orei, mas meu marido não tem jeito não, meu marido não tem jeito. Quando a mulher fala que o marido não tem jeito ou que ela já fez tudo, eu sei que o marido tem jeito e que ela não fez tudo. Pergunta para Deus o que você precisa mudar. Você tem sido uma mulher mais paciente, mais amorosa, mais gentil, mais servidora? Você já tentou olhar para o seu esposo como Deus olharia para ele? Com mais compaixão? Você já tentou pensar o que ele viveu na infância dele? Que traumas que ele carrega? Quando ele chega em casa, você tem noção do que ele passou lá fora? No trabalho. Talvez ele tropeçou, encontrou com uma pessoa na rua que destruiu o dia dele em palavras. Para Deus tudo tem jeito. Mas oração é orar mais ação. Quando eu começo a buscar a transformação em mim, verdadeiramente começo a colocar em prática, estou limpando meu coração, perdoando, me guardando, restaurando tudo que precisa, depois eu começo a orar pelo meu marido, eu preciso pôr em prática, eu preciso ir para a ação. O que é para a ação? Se eu quero que meu marido tenha uma transformação na vida dele, eu preciso de ter uma transformação na minha vida. Eu vou procurar ser uma mulher que serve mais, eu vou procurar ser uma mulher mais alegre, eu vou procurar ser uma mulher mais interessante, eu vou estudar, eu vou ler livros, eu vou ter um conhecimento, eu vou me tornar tão interessante a ponto de eu ser magnética. Eu vou atrair o meu marido. Ele vai sentir prazer em estar do meu lado. Eu vou ser aquela que manda uma mensagem para ele no dia. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para ele durante o dia, dizendo quão importante ele é para sua vida? Que o melhor presente que Deus pode ter te dado na vida foi ele. Quando foi que você mandou pela última vez isso? Oração é orar mais ação. Se você quer que ele mude com você, mude você com ele primeiro. Abrace ele quando ele chega, coloca a mão na cabeça e abençoa quando ele vai sair. Ora para os anjos estarem guardando ele. Escreve uma cartinha e coloca no bolso dele sem ele ver, para ele sair para trabalhar, ele vai encontrar uma cartinha lá, ou dentro da carteira dele. Uma cartinha validando ele, falando dos pontos positivos. Ah, Paloma, eu só reclamo, né, das coisas negativas. Começa a focar nas coisas boas que ele faz. Ah, ele não tem nada de bom. Tem sim, se não tivesse você não tinha casado com ele.
quais são os pontos bons. Tudo aquilo que a gente foca, cresce. Comece a focar nas coisas boas. A Cristina falou, tive muita transformação do meu esposo orando a Deus. Aprendi muito com o livro O Poder da Esposa que Ora para o Esposo. É isso, tudo é o poder da oração e toda mudança começa em nós primeiro. Amiga, é esse livro que eu tô falando. Eu vou compartilhar lá no grupo de WhatsApp esse livro depois. Ele é incrível. Comece a você ter pequenas mudanças. Faz isso, essa tarefa essa semana. Manda uma mensagem para ele no meio do dia. Fica uma semana inteira mandando todo dia uma mensagem em horários diferentes ao longo do dia. Escreve uma cartinha dia sim, dia não e coloca num lugar diferente para ele encontrar. Ele vai falar o que está acontecendo com essa mulher. No começo, ele vai ficar até implicando com você. Tipo, você tá doida? Ele não vai entender a mudança. Mas com o passar do tempo, ele também começa a mudar. A mudança primeiro começa em nós. O que acorda primeiro salva todo mundo. Começa você as pequenas mudanças. A Nádia falou, estou amando esse livro, gratidão. Esse livro é perfeito. Comece, reserva um dia essa semana. Faz a noite do casal. Paloma, não tenho hábito de fazer isso não. Então faz. Vá, não precisa nem sair, pode ser em casa. Bota as crianças para dormir mais cedo, prepara uma comida que ele mais gosta. Fala, hoje a gente vai jantar juntos. Paloma, não sei nem o que eu vou falar pro meu marido. Deixa eu dar uma dica massa aqui pra vocês. Ó, eu fiz isso aqui, eu vou fazer essa semana. Vou até mostrar pra vocês. Eu fiz cartinhas. Essa semana, quando a gente for jantar, eu fiz as cartinhas pra gente conversar durante a janta. Aí eu coloquei perguntas. Um vai responder pro outro. Ó, o que eu faço que mais te irrita? Perguntei pra ele. A gente vai fazer essa semana ainda, gente, não fiz nada. Aí eu escrevi outra cartinha. O que você acha que eu poderia fazer para nosso casamento ser ainda melhor? Ele vai sortear as cartinhas. Talvez a gente não vai conseguir fazer todas, mas eu fui escrevendo. Como você se vê daqui a 10 anos? Isso aqui é pra noite do casal, eu tô contando pra vocês, tá? É o meu. O que te deixa mais feliz? E os dois vão responder, tá? Pra quê? Pra aumentar o relacionamento, a intimidade. O que te deixa mais triste? Enfim, eu tô te dando uma sugestão do que você pode fazer pra criar essa noite do casal. Reservar uma noite especial. Minha filha dá muito trabalho, fala muito mal o pai dela me ajudar. Como? Não entendi. Minha filha está me dando muito trabalho. Sua filha está te dando muito trabalho? Qual a idade da sua filha? Por exemplo, ontem meu esposo chegou em casa e eu vi que ele estava bem estressado. Muita coisa de trabalho. Estava bem estressado. Ele foi tomar banho, na hora, falei assim, vou fazer alguma coisa para ele. Fui lá enquanto ele tomava banho. Peguei um balde, preparei uma água quentinha, um escalda-pés, joguei aqueles cheirinhos aromáticos, tudo. Quando ele saiu do banho, eu falei, vem cá, meu bem, senta aqui na poltroninha. Botei o pé dele lá dentro. Minha filha vendo. Falei assim, quero que você fique aqui, relaxa um pouquinho. Depois eu botei ele na cama, eu tenho um negocinho de fazer massagem. Deitei na cama, fiz massagem no pé dele. Qual foi a última vez que você fez isso pro seu marido? Você fez uma massagem no pé dele, passou um creminho, fez um escalda-pés pra ele, escreveu uma cartinha e colocou no bolso, fez uma noite do casal. Quando eu falo de oração, mulheres, é orar mais ação. É começar a fazer coisas diferentes. Sair daquilo ali, a gente vai caindo na rotina do dia a dia. É isso, Nádia, é surpreender. Faz isso um dia com seu marido, o dia que ele estiver mais estressado. Deixa ele tomar banho. Quando ele sair, vocês já preparam aqueles sais de colocar no escalda-pés. Meu bem, senta aqui, você relaxar, você merece. Prepara um brisquetezinho pra ele ir comendo enquanto ele tá com o pezinho na água. Quando ele tirar, deita que eu vou massagear seus pés. Faz uma bela de uma massagem nos pés dele. Cara, eles gostam demais disso. O que te custa fazer isso? Ora, ele tem 20 anos, minha filha tem muito trabalho, fala muito mal do pai dela. A sua filha. Me manda depois um direct, Mariusa.
Orar mais ação é a gente orar e colocar em prática. Então, mulheres, a partir de hoje, entendam, eu vou colocar no grupo o livro que eu quero que todas vocês leiam. E entenda que, em primeiro lugar, você vai ser honesta com Deus e entregar para Ele como está o seu coração hoje. Sem fingimento, sem querer colocar capa, nada. Seja verdadeira com Deus. Deus, não tô conseguindo nem orar pelo meu marido, porque eu tô com raiva dele. Seja verdadeira. Então, primeira coisa, você vai ser verdadeira. Você vai orar por você. Ore por você, para Deus te restaurar e limpar o seu coração completamente. E aí, só então, você vai começar a orar pelo seu marido. Só que na hora que você começar a orar pelo seu marido, você vai fazer a oração. Orar mais ação. Você vai colocar em prática. Você vai ser uma nova mulher dentro da sua casa. Você vai ser aquela que escreve cartinha. Você vai ser aquela que manda mensagem. Você vai ser aquela que faz uma massagem nos pés, que faz uma comidinha gostosa. Você vai ser aquela que vai ter uma fala amorosa, que vai ser mais compassiva, que vai ser mais... vai dar um beijo nele na hora que ele vai sair, que ele vai chegar, vai abençoar. Você vai ser essa mulher. Você vai viver uma verdadeira transformação na sua vida. A sua mudança, você como mulher, vai mudar tanto que a sua mudança vai gerar a mudança nele. Só depende de você. Amém? Ai, Cristina, amiga, você é linda demais. Vou ter que sair, linda live. Deus continue te usando. Beijo, meu amor. Vai com Deus. Amém, meus amores? Então é isso. Vou colocar o livro para quem não tem ainda lá no grupo essa semana. Eu quero que todas vocês leiam. E lembre que a oração é orar mais ação. Primeiro eu com Deus, me alimentando dele, da palavra. Quando eu estiver cheia de Deus, aí sim eu vou fazer pelo meu marido. Eu vou fazer com autoridade, porque Jesus me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Eu tenho autoridade dada por Jesus para pisar em serpentes e escorpiões e lidar com todo o poder do inimigo. Ele te deu autoridade. E você vai rejeitar todo ataque do inimigo na sua casa, no seu casamento. Você vai declarar vitória, restauração, cura no seu casamento. Lembra quando eu falo que a palavra tem poder? Então declare, eu declaro um casamento restaurado. Comece a tratar o seu marido já como se ele tivesse sendo o homem que você quer que ele seja, restaurado. Eu declaro em nome de Jesus que o meu casamento está restaurado. Eu declaro o meu marido um homem gentil, amoroso, líder, provedor, protetor, viril, um grande empresário, um profissional, bem-sucedido, próspero. Nosso casamento é próspero, abundante. Declare. Rejeite toda ação do inimigo. Pise no inimigo. Entregue para Deus todas as suas dores e angústias em oração. Fortaleça-se e encha-se do Espírito Santo e comece a colocar em prática a sua oração pelo seu marido. Amém? Amém, meus amores? Vamos orar? Então vamos orar sobre isso? Vamos orar sobre isso? Quem puder fechar os teus olhos. Senhor, eu declaro agora, em nome de Jesus, eu declaro famílias restauradas. Senhor, eu declaro casamentos restaurados, porque o Senhor tem poder de ressuscitar casamentos mortos. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio, Senhor, em mulheres se levantando em sabedoria. Mulheres buscando ao Senhor, sem fingimento, mas com seus corações quebrantados e puros, para receber toda a bênção e toda a graça que o Senhor já tem disponível para elas. Essas mulheres vão sair, Senhor, como verdadeiras leoas. Elas vão ter sabedoria para lidar com seus maridos. Elas, Senhor, a partir da busca delas por Ti, elas vão restaurar seus casamentos. Elas vão olhar para o casamento delas e vão entender o que está acontecendo. Elas vão falar, Senhor, que homem é esse do meu lado? O que está acontecendo? Ele está mudando demais. E elas, Senhor, que estarão mudando também.
As famílias, elas vão viver uma felicidade que elas nunca viveram, uma prosperidade que elas nunca viveram até hoje. Em nome de Jesus, eu declaro famílias prósperas, famílias restauradas, casamentos, Senhor, firmes na rocha. Filhos, Senhor, que são verdadeiras flechas do reino. Senhor, eu declaro, Senhor, sabedoria sobre a vida dessas mulheres, entendimento, Senhor, para que elas possam fazer diferença não só na casa delas, mas em todas as outras pessoas que cruzarem o caminho delas. E que tudo, Pai, seja para a tua honra e glória. Que elas não aceitem o que Satanás tem feito na vida delas. Que elas rejeitem isso em nome de Jesus. E que elas acessem toda essa autoridade que o Senhor já deixou disponível para cada uma delas, cada uma de nós. Para que elas possam lutar contra as armadilhas do inimigo e revestir a sua casa, o seu casamento, o seu marido com a armadura de Deus. Que o inimigo, Senhor, não consiga mais enxergá-las, que eles sejam expulsos em nome de Jesus. Eu declaro agora, eu declaro, Senhor, cura e restauração para essas mulheres, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Fala assim, já é. Você já começa a tratar o seu marido hoje como se ele já fosse o homem abençoado que Deus o criou para ser. Comecem a ler o livro que eu vou colocar lá no grupo. Até o final de semana eu vou colocar lá no grupo. Lembra, eu vou colocar agora o link nos meus stories e o link tá lá na minha bio. É o grupo do SPF. Não, é o grupo do Café com Sabedoria, tá lá. Vou colocar o link nos stories. Faz o coração, amiga. Vamos bater um print. Me marquem, gente, no Instagram. Passem essa live para mais mulheres assistirem, tá? Mulheres que precisam. Para mais mulheres, a live vai ficar salva, tá? E peçam para elas entrarem lá no grupo também, que elas vão ter acesso ao livro. E eu quero que vocês leiam. Ai, Paloma, eu não gosto de ler livro. Não quero saber se você gosta, se você não gosta. Você vai ler porque você precisa. Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Então você vai fazer. Não importa se você não gosta. Você vai ler 5 páginas por dia, mas você vai ler. Amém? Amém, meus amores? Ó, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Semana que vem, gente, a minha live de quarta, eu já vou estar com o meu bebê do meu lado. Pensa, meu filho, meu bebê de 21 anos. Ele vai chegar, eu vou fazer a live, vou mostrar ele, vou ver se eu consigo mostrar ele pra vocês, tá, gente? Meu filhote, 1 ano sem ver ele, ô saudade. Ô glória. Orem por ele, que ele vai vir de viagem, tá? Assim, o Senhor proteja o filho da Paloma. Amém? Amém, meus amores? Um beijo. Meus amores, fiquem com Deus. Busque ao Senhor incessantemente. Busque ao Senhor incessantemente. Lembre-se, se encha tanto de Deus que o seu esposo, quando chegar ao seu lado, vai sentir aquela presença forte que traz paz e serenidade, e ele vai desejar o tempo todo estar ao seu lado, porque você carrega essa energia magnética, essa luz, que ela é divina, que não é minha, que não é sua, mas que vem do Senhor. Amém? Um beijo, meus amores, gratidão, viu? Amo vocês. Beijo, beijo.